igreja, eu falei para o apóstolo Ronaldo, mas é uma honra poder estar aqui. Nós temos a Conferência Apostólica das Américas também, mas nós temos que estar servindo, o reino não pode parar, não é verdade? Nós temos que em todo lugar, em todo tempo, há homens de Deus comprometidos, falando do amor de Deus, né, da sua misericórdia, do seu perdão. Eu creio que Deus, na orientação do Espírito Santo ao apóstolo Ronaldo, 12 dias de clamor para 366 dias de bênção, não é isto? De milagres. A bênção é o milagre, não é? E eu vou dizer algo que Deus, o desejo, o propósito de Deus é que a igreja dele, na face da terra, venha se alinhar com o seu propósito, com os seus projetos. E quando a igreja se alinha com Deus, na vontade dele, os milagres começam a acontecer na nossa vida. Não é verdade? Porque Deus, porque a Bíblia, por exemplo, fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus já absorveu tudo. Amém? Ou seja, tudo que nós necessitamos está nele e emana da cruz. Amém? Então nós somos abençoados por causa da graça de Deus, pela misericórdia dele, pelo amor dele. Não é verdade? Porque da cruz, onde não se esperava nada, porque ali eram os malfeitores que eram crucificados, mas ali o nosso Senhor foi crucificado, e todo o bem que está nele emana-se para nós, e toda a maldade da humanidade, todo o pecado foi junto com ele levado naquela cruz. Amém? E ele pode nos libertar, ele salva, ele cura, amém? Ele transforma a nossa vida, ele tira-nos de cima do monturo, impõe-nos assentados junto com príncipes e princesas, porque ele é Deus Todo-Poderoso, porque ele é Senhor de todas as coisas, ele é Jeová Elohim, é o Deus de poder, que tem nas mãos o domínio sobre todas as coisas. A ele seja a honra, a glória e o louvor. Jesus é o Senhor, ele quer o seu Senhor da sua vida, da sua família, Senhor dos teus negócios. Ele não quer apenas tomar parte da sua vida, ele quer você de todos os sentidos. E quando a igreja se alinha com a vontade do Senhor, ele opera milagres e maravilhas. E você, meu irmão, você, minha irmã, você é um agente de milagres da parte de Deus. Amém? Porque o Senhor não tem boca aqui na terra a não ser a sua, nem braços aqui na terra a não ser os seus, para poder abraçar os necessitados, para liberar uma palavra profética, uma palavra de vitória àqueles que estão cansados, uma palavra que levante o ânimo do abatido. Somente você é um agente de milagre na face da terra. Eu sou um agente de milagre. E quando nós nos posicionamos com os propósitos de Deus, os milagres começam a acontecer. E nós precisamos entender isso. E eu queria compartilhar com você que a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Amém? Êxodo 33. Glória a Deus, é um livro fácil de se achar, né? Do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, e a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 12 ao 15. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes,
Conheço-te por teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu queria que tirasse. Olha, eu vou dizer algo para você. Eu quero falar nesta noite com você, atraindo a presença de Deus. Atraindo a presença de Deus. Eu sempre digo algo. Há muito tempo eu descobri, quando novo convertido, se Deus não operar em nosso favor, nada vai acontecer. Se Deus não operar em nossa empresa, nada vai acontecer. Você pode ficar 24 horas trabalhando, que nada vai prosperar. Se Deus não operar na sua casa, nada vai acontecer de bom, do mal ao pior. Porque se Deus não fosse assim, todas as famílias das nações estariam bem sucedidas. Mas Deus é o Deus que opera milagre. Você carrega a presença manifesta de Deus por onde você passa. Veja bem que é extremamente importante termos a manifestação da presença de Deus. Porque Deus, Ele é onipresente. Amém? Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está ali na rua, Ele está lá perto daquele bar onde o povo está. Ele está presente na casa, porque Ele conhece todas as coisas. Mas a presença manifesta de Deus é diferente. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu enviarei um anjo. Moisés falou: não, eu não quero anjo. Interessante que olha o que Deus fala. Que todos os Zeus iam cair. Todos os demônios, né? Eus, Jebuseus, todos os Zeus iam cair diante daquele anjo. Mas Moisés falou: Senhor, se tu não fores comigo, eu não subirei. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença comigo. Amém? E você também falou: eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero o teu poder na minha vida. Eu quero o teu poder na minha família. Eu quero o teu poder sendo fluindo de dentro de mim. É isto que eu quero, é isso que eu necessito. Veja bem, meus amados, você não pode fugir da presença de Deus. Ele é onipresente, aleluia. Mas a presença manifesta do Senhor só vem aqueles que buscam, aqueles que desejam, aqueles que querem. Eu creio que esses 12 dias de clamor para 366 dias de milagre, muitos aqui irão receber, talvez alguns não, apóstolo. Não é verdade? Somente aqueles que creem, somente aqueles que confiam, somente aqueles que andam debaixo de obediência, somente aqueles que andam realmente alinhados com a vontade de Deus, esses receberão a glória de Deus, a presença do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Veja, queridos, que nós entendemos que agora uma coisa é a presença, outra é a manifestação. Moisés então disse: não me peças para liderar este povo, se a sua presença não for manifesta comigo. Então você precisa falar: Senhor, como eu posso direcionar a minha família? Como eu posso ganhar os meus? Como eu posso trazer o pródigo que fugiu? Sim, a tua presença. Eu preciso da tua presença. Ah, Moisés então, que atitude linda que Moisés fez. Que atitude linda, meus irmãos. Irmãos, eu quero mais da presença manifesta de Deus na minha família, nos meus negócios, no meu ministério. Eu quero mais da presença dele. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu tenho sede da presença dele. Você precisa ter sede da presença dele. E Deus só se revela àqueles que têm sede. Só se revela àqueles que buscam a tua presença. Vejam, eu quero falar para você uma coisa. Entenda uma coisa.
Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele não se manifestou aos seus discípulos. Ele se manifestou primeiramente a Maria Madalena, uma mulher de quem havia expulsado 7 demônios. Sabe por quê? Porque enquanto os discípulos que andaram 3 anos e meio com ele voltaram, ela foi de madrugada no sepulcro, ela tinha sede, e Jesus então se manifestou com ela. Depois ele se revelou aos seus discípulos. Eu te digo uma coisa, a multidão cercava Jesus. A multidão cercava Jesus, mas Jesus não se revela a multidões. Jesus se revela aos seus discípulos. Depois que ele se manifestou a Maria Madalena, ele chegou junto deles que estavam acuados dentro de um quarto, e ele chega: paz seja convosco. E onde havia tristeza começou a haver alegria, porque ali teve a presença manifesta de Jesus junto deles. Então veja bem, querido, se você tem sede, Deus vai se manifestar a você. Por que às vezes numa casa, um cônjuge, ele consegue chegar a um nível espiritual mais do que o outro? Aí eu te pergunto, Deus faz acepção de pessoa? Deus faz separação entre homem e mulher? Não. Porque ele se revela e se manifesta àquele que tem sede. E, ou seja, é algo sincero, é algo de coração. Não adianta nós levantarmos a mão porque os outros estão levantando. Não adianta batermos palma porque os outros estão batendo. Eu tenho que bater porque eu tenho vontade de glorificar, de exaltar ao Rei dos Reis, a Jesus de Nazaré, o meu mestre. Muitos querem, fazem porque fazem, acompanham. Não, você precisa ter sede dele. Tem crentes que não conseguem nem perceber a presença manifesta de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existem segredos que atraem a manifestação do Senhor. E temos que aprender quais são as condições que atraem a manifestação da presença dele. Primeiro, temos que valorizar a presença de Deus. Tem muitas pessoas que não valorizam a presença de Deus. Quer ver uma coisa? Eu sempre falo isso, eu preciso, na minha casa, na minha vida, precisa ser um altar de adoração. Na minha casa. Isso é valorizar a presença de Deus. Às vezes, nós damos tanto tempo ao WhatsApp, tanto tempo ao Facebook, tanto tempo à televisão. E qual o tempo que nós temos dado ao Senhor? Qual é a busca que nós temos tido? E você de repente fala: apóstolo Jonedir, mas o senhor está querendo que a gente fique alienado? Não, querido, você pode usar redes sociais, eu uso, ela é útil, amém? Eu posso usar o Facebook, amém? Eu uso, eu assisto. Aliás, tem mais de 3 semanas que eu não vejo televisão, apóstolo. Não, tem 3 televisões lá em casa. Tem um mês quase que eu não vejo televisão. Eu não tenho tempo. Eu vou para o quarto, vou estudar, eu vou orar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, aí você passa tanto tempo ocupado com outras coisas e não valoriza a presença de Deus. Aí como que você vai atrair a presença manifesta dele? Não tem como. A presença manifesta de Deus é ter sede. Amém? Quer ver uma coisa? Eu vou dizer para você. Moisés, quando ele estava lá no deserto, e ele ficava... Moisés é um homem que falava frente a frente com Deus. Amém? Amém? Deus falava com ele. Mas teve um momento que, da vida de Moisés, que ele estava tão ligado ao ativismo, ele estava tão ligado a atender a necessidade do povo, não é isso? Que ele sentava ali naquele banquinho ao nascer do sol e passava a noite do dia todo, atendendo ao povo, num ativismo muito grande. E às vezes chegava a noite, o povo ainda não tinha, alguns não conseguiam ser atendidos. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Mas aí,
Moisés não estava enxergando isso. O ativismo tomou conta dele. Aí chega o sogro dele. Por que Deus não revelou o que revelou a Jetro a Moisés? Porque Moisés estava muito ocupado com o ativismo. Deus então usa Jetro. Fala: ô Moisés, tu vai acabar morrendo. Tu vai acabar matando esse povo. Rapaz, divide isso aí. Divide em grupos. Para você ter tempo. Amém? Para estar falando com Deus. Para Deus estar se revelando a você. E assim Moisés fez. E ele foi abençoado naquilo que fez. Então o ativismo toma-nos isso. Então você precisa valorizar a presença de Deus. Moisés disse assim: o Senhor está mandando eu liderar este povo, mas o Senhor não quer ir comigo. Então eu não vou. Quando Moisés dialogou e valorizou a presença de Deus, então Deus respondeu. O versículo 14 diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Deus falou a Moisés. Moisés então ele recusou a ir sem a presença de Deus. Mas sabe por que ele recusou? Não porque ele era desobediente, não. É porque ele queria a presença de Deus. Ele valorizava a presença de Deus. E Deus então falou: não, então agora eu irei com você, Moisés, para que você possa descansar. Então veja bem, tem irmãos que são tão vazios de Deus, que parecem ser incrédulos, porque não levam a presença de Deus. Já há outros que, onde entram, levam a presença de Deus e o ambiente muda. Amém? Quando a presença de Deus está manifesta na tua vida, aonde você chega, o ambiente tem que mudar. Amém? Tem que haver, vai haver mudança. Agora, nós temos também outro ponto, que recusar, como Moisés recusou. Moisés estava dizendo: eu não continuarei sem a tua presença comigo. Em todos os desafios da vida, meu irmão, não cometa a loucura de fazer qualquer empreendimento sem a presença manifesta de Deus na sua vida. Não cometa essa loucura. Às vezes nós queremos fazer, não é verdade? Às vezes uma porta se abre e você acha que essa porta é a melhor porta, mas aquela porta não é para você entrar por ela. E às vezes são tantas opções que você tem na vida, mas essas opções vão para te trazer transtorno. Eu vou dizer para você uma coisa. Já vi que é água de coco. Glória a Deus. O Eduardo, o apóstolo Eduardo, terça-feira o Palomino esteve lá na igreja, o Eduardo traduzindo ele, aí água de coco, que lá também nós usamos. Aí o Eduardo pegou o copo assim, aí, irmão, sabe que podia trocar o copo para mim? Que ele achou que a água estava suja. O irmão falou: não, isso é água de coco. Glórias a Deus. Então, meu querido, quer ver uma coisa? Eu teve uma época que, assim que o Shopping Grande Rio inaugurou, uns 2 anos depois, eu tive o privilégio de botar uma empresa dentro do Shopping Grande Rio. E o cara ligou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma proposta para que você coloque uma academia aqui. Ó. Eu falei assim, mas eu já tinha ido lá antes procurar, e a luva era uma coisa absurda. Eu falei assim: tudo bem, eu vou ir conversar com você. Falei: e a luva? Não, não tem luva. Aí nós entramos, eu mais 3 sócios. Montamos academia nível da Barra da Tijuca na época. E aí começamos. Com 4 meses, nós estávamos com 900 alunos. E eu falei: o negócio está bom demais. Aí daqui a pouco deu uma reviravolta. Mas por quê? Eu orei, mas não pedi confirmação de Deus. A porta abriu, eu achei que era para eu entrar. Eu pensei que fosse de Deus, mas não era. Resultado, deu uma reviravolta para você entender. Daí, as 5 meses mais, nós já estávamos devendo na época 90 mil reais para o shopping. E eu falei para o meu sócio, falei: cara, eu não vou viver esse negócio não. E me tomando o tempo da igreja, que eu tinha que ficar correndo para lá, correndo para cá, tentando resolver. Foi quando eu tinha um sócio,
que foi o ex-prefeito de São João, o Mica, eu falei para ele assim: olha, eu perdi dinheiro, apóstolo, mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falei para ele: meu irmão, tu quer ficar com a minha parte pela minha dívida? Ele falou: fico. Eu falei: então tá fechado, pode ficar que eu estou saindo. Então veja bem, tem coisas que você entra, tem portas que se abrem, mas é para te atrapalhar a tua vida com Deus, para tirar o teu momento com Deus. E Deus sempre, quando você pede uma confirmação dele, ele sempre tem o melhor para a sua vida. Amém? Ele sempre terá o melhor. Amém? Veja bem, querido, Moisés estava dizendo em todos os desafios da vida: eu não vou fazer isso. E veja que este é o erro de muitos irmãos que estão tentando fazer a obra de Deus, estão às vezes até implantando igrejas na sua casa também, a sua empresa, sem a presença manifesta de Deus. Isso não vai dar certo. Sem a presença manifesta do Senhor vai haver frustração, vai haver fracasso, vai haver derrota. Tem que haver a presença manifesta de Deus, porque se a presença manifesta de Deus estiver contigo, amém? Você terá 366 dias de milagre, todo dia acontecendo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Mas para essa presença manifesta acontecer, nós precisamos ver o que está escrito em Deuteronômio 28, não é verdade? Se nós guardarmos os mandamentos de Deus e seguirmos o mandamento, as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão, amém? Elas nos acompanharão, todas as bênçãos, todas as bênçãos, todas as bênçãos, a bênção da conversão da sua família, a bênção do teu negócio, a prosperidade espiritual da sua vida, a prosperidade de relacionamento com a sua família, com os seus amigos, de relacionamento com a igreja, porque prosperidade e bênção é tudo, milagre é também um bom relacionamento. Se eu tenho um bom relacionamento com meu querido apóstolo Ronaldo, isto é milagre. Amém? É milagre. Se você não tem um bom relacionamento com ele, não está tendo milagre na sua vida também. Amém? Você precisa ter o bom relacionamento. Quer ver uma coisa? Por que Davi foi tão próspero e Saul foi tão miserável? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo o cara perseguindo ele, mesmo o cara querendo matar ele. Imagina uma coisa, imagina um exército de Saul atrás de um único homem, cara. Que covardia! Um exército inteiro atrás de Davi, querendo a cabeça dele de toda maneira. E Davi não ousou tocar em Saul, mesmo sabendo que Saul já havia sido rejeitado por Deus, mesmo sabendo que Saul já estava fora do reinado. Era questão de tempo e ele esperou em Deus. Então ele foi um homem próspero, apesar do seu erro, mas Deus abençoou o reinado do rei Davi. O rei Davi pegou 600 homens, que era a escória da sociedade, e investiu naqueles homens. E quando a Davi assumiu de fato o reino, ele foi um grande vitorioso. Amém? Aqueles homens se tornaram grandes generais de guerra. Amém? Homens valorosos, homens que não tinham valor nenhum. É isso que Deus faz quando você anda com quem tem a unção. Amém? Quando você anda com quem tem a unção, Deus faz algo na tua vida. Aqueles 600 homens que era a escória da sociedade se tornaram homens importantes porque andou com o homem de Deus. Se o teu milagre, se você quer ter um milagre, cola com quem tem a unção. Seja no pé do apóstolo Ronaldo. Ele vai falar assim: rapaz, seja chato mesmo. Você tem que servir. Olha, coisa maravilhosa. Eu tenho um irmão lá na igreja. Olha, eu estou em tanto amor a ele. Esse irmão, assim que eu cheguei para o ministério ali, ninguém acreditava nele. E nós trouxemos aquele irmão, nós trabalhamos com ele, e ele dava testemunho, falava assim: quando ninguém mais acreditava em mim, o Senhor acreditou em mim, investiu na minha vida. Mas mesmo eu investindo na vida dele, um dia ele se desviou.
se desviou, e ele levava a esposa, deixava na porta da igreja, manobrava o carro e ia embora. Ela entrava com 5 filhos. E esses 5 filhos, quando fazíamos passeio de mês de outubro, que é o mês da criança, né? Mês de outubro é o mês da criança, tá? Não é da Aparecida não, tá bom? Amém? Então, eu e minha esposa, nós sabíamos que ele não tinha condição de investir nos seus filhos. Nós investíamos nos filhos dele. Não deixava eles de fora, mandava por passeio. E minha esposa pegava a roupa, né, dos meus filhos, arrumava a roupa das sobrinhas dela, que são meninas, roupas boas ainda, e mandava para eles. E nós fomos trabalhando, e todos os dias no culto infantil, oravam pela volta dele. E ele voltou. Ele voltou. E ele tem uma sede tão grande de Deus. Aquele aquele rapaz, ele deve ter seus 29 anos. Não, 33. Ele senta no primeiro banco. Ele senta no primeiro banco e casou muito cedo. 5 filhos. Ele senta no primeiro banco e todos que estão do lado dele são pessoas que estão frequentando a célula na casa dele. E ele falou assim: eu não posso ser líder de célula, mas eu posso ser um anfitrião. E eu tenho outro rapaz que lidera a célula na casa dele. E sabe quem que está se convertendo na célula? São traficantes. São usuários de drogas, que estão se convertendo e Deus está libertando. E ele está trabalhando com essas vidas. Mas ele tem um carinho tão grande por mim, que ele faz questão de todos os cultos, ele leva uma garrafa de café para mim. Quando eu chego, e pô, apóstolo, tem uma garrafa de café lá no gabinete para o senhor. Fala, obrigado, meu querido. Na quarta-feira passada, o Espírito Santo de Deus me incomodou. E eu passei de meia-noite às 6 da manhã em oração, no templo. E ele quis vir. Apóstolo, eu quero estar com o senhor. Eu falei, querido, mas Deus falou para eu estar sozinho. Mas eu vou liberar para vocês estarem no templo antigo. Mas só não faz bagunça lá não. Ele veio mais um diácono e um pastor. Mas aí eu falei, não, vocês não vão ficar no templo antigo, vai para a sala das crianças, que o apóstolo Ronaldo conhece lá. Nos fundos, em cima, ficam lá. E eu fiquei no altar, orando a noite toda. Mas o que ele fez? Falou, apóstolo, aqui, 2 Gatorade para o senhor. Um negócio assim, cheio de sanduíche de queijo. Café. Eu falei assim, pastor, eu fiquei preocupado com o senhor. E eu e minha esposa trouxemos isso para o senhor. Sabe, irmão, às vezes você pensa que o apóstolo é super-homem, que a apóstola é super-homem, super-mulher, mulher maravilha. Não é não. Precisa de um abraço sincero, uma palavra sincera. Homens leais, mulheres leais, que caminham lado a lado, porque isso fortalece o nosso ânimo. Não sabe como eu sou feliz com aquele rapaz. E ele tem sido um milagre na minha vida. Amém? Um milagre na minha vida. Ontem ele pegou o pessoal todo da célula, levou lá para o apóstolo Zé Mário. Todo o grupo, mais de 15. Levou lá para Santa Cruz, para a cruzada. Então nós louvamos a Deus o milagre que Deus fez na vida daquele homem. Então veja bem, meu querido, eu quero dizer para você, o terceiro ponto é fazer o que Moisés fazia, tirar tempo com Deus. Todo relacionamento é assim, se você não investir tempo, não vai adiantar. Como é que você pode ter um bom relacionamento com a tua esposa se você não tem tempo para ela? Se você não investe tempo com ela? Como é que você pode ter um bom relacionamento com uma pessoa se você não tem tempo para ela? Como é que você pode ter um bom relacionamento com Deus se você não investe tempo com Deus? Todo relacionamento é você ter que investir tempo. Tempo.
Você quer estar bem com sua esposa? Você tem que investir tempo com sua esposa. Você quer estar bem com seus filhos? Você quer atrair a presença manifesta de Deus? Você tem que separar tempo para Ele. Então veja bem que às vezes nós queremos um milagre, mas o milagre depende da nossa atitude. Depende da nossa mudança, amém? Eu decidi servir a Deus, eu decidi amar minha esposa, não colocando condições, um amor incondicional, amém? Porque ela não é perfeita. Você precisa amar a tua esposa porque ela não é perfeita, incondicionalmente, e vice-versa. A esposa também amar o seu esposo e respeitá-lo. Você precisa investir tempo. Se você quer ver um milagre acontecer na sua vida, investe tempo com a sua família. Interessante que eu vi um testemunho de uma menina, não é, que ela, eu não sei se o apóstolo Ronaldo já ouviu esse testemunho, uma menina que um dia o pastor estava pregando e chegou uma família, e chegou um senhor, que naturalmente era o chefe da família, a esposa e mais algumas outras pessoas. O pastor terminou de pregar e falou assim: eu vou visitar essa família. Foi ao homem e conversando com ele, aí esse homem falou assim, apontou para uma menina de 16 anos. Olha, a culpada de nós estarmos aqui é ela. Aí o pastor, mas como? Porque esta menina lá em casa era o problema. Toda a confusão que tinha lá em casa, ela estava metida na confusão. Ela era terrível. E de repente ela começou a frequentar uma célula, uma reunião de célula. E eu percebi que ela mudou. Ela começou a mudar. Então, ele falando, o pai da menina falou assim, eu vou fazer uma prova, porque eu acho que essa menina está de armação. Eu acho que ela está fingindo que mudou. E eu vou fazer uma prova. E um dia ele falou que ele pegou no pé dela, rapaz. Mas pegou pesado mesmo com ela. E ela quietinha. Nada. E ele, então, no outro dia, no domingo de manhã, na hora do almoço, ele reuniu a família e falou assim: hoje à noite, nós vamos toda a nossa família para a igreja. E toda a família se converteu por causa da mudança daquela menina. Amém? Tu quer ver o milagre acontecer? Tem que haver mudança, tem atitude. Aquela menina, ela frequentava a célula e falava, olha, que ela tinha ódio do pai dela. Ódio do pai dela. E quando ela começou a frequentar a célula, a sua líder começou a trabalhar com ela. Não é bem assim. Tu tem que perdoar, tu tem que liberar, tu tem que estar debaixo de autoridade. Ele é teu pai, ela é a tua mãe. E aquela menina, Deus, o Espírito Santo de Deus fez um milagre na vida dela. Por isso que eu disse, você é um agente de milagre. Eu sou um agente de milagre. Você é um agente de milagre para a sua família. Amém? Para os seus amigos. Aleluia. Veja, tem que investir em relacionamento. Querido, veja que a Bíblia diz que Moisés todos os dias ia ao tabernáculo. E quando ele saía de lá, a glória de Deus resplandecia através dele. O seu rosto ficava iluminado. Todas as vezes que Moisés saía do tabernáculo, o seu rosto estava resplandecente da glória de Deus. Qualquer um podia entrar na tenda, mas o povo não entrava lá. Eles adoravam de longe. A Bíblia diz que Josué ficava na tenda. Ele até dormia lá e vivia lá mais tempo do que Moisés. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E quando Moisés morre, quem é chamado? A quem Deus se apresenta? Deus, a presença manifesta de Deus é para aqueles que o buscam, aqueles que têm sede, fome dele. Josué ficava muito mais tempo na tenda do que Moisés. E quando Moisés morre, Deus, dentre aquela multidão de pessoas, ele foi a quem? A quem buscava intimidade com ele, a quem buscava, ansiava pela presença de Deus. Então Deus visita Josué, fala: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora a responsabilidade eu te dou, pega esse povo e atravessa, amém? E glória a Deus, valeu a pena Josué buscar. Então, querido, veja que é interessante isso.
Agora temos também que o outro ponto é ter fome e sede pelo Senhor. Os outros voltaram de madrugada, como eu já antecipei aqui, né? João capítulo 20, versículo 1. Se você puder abrir rapidamente. João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Agora veja bem, correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o sepuseram. Aí eu pergunto, por que Pedro não estava ali? Quem estava era Maria. Agora veja interessante, os outros voltaram, mas ela chegou de madrugada. Deus se agrada do choro sincero pelo desejo da presença dele. E você quem determina o seu grau de intimidade com Deus? Quem determina o seu grau de intimidade com Deus é você. Só você pode determinar isso. Veja bem que você quem vai fazer com que a presença manifesta de Deus chegue até você. Diz que os cachorros são capazes de detectar ultrassons, ondas alto-sonoras, extremamente acima da faixa de audição do homem, né? E os elefantes, eles são capazes de emitir infrassons extremamente graves, abaixo da faixa audível do homem. Estes infrassons podem ser detectados por outros elefantes a distância de 2 quilômetros. Você pode estar perto do elefante, mas você não consegue ouvir, porque é um som abaixo da audição humana. Assim também, no mundo espiritual, há um clamor da alma humana, que só o Senhor pode detectar, e Ele é atraído por esse clamor. Ele é atraído por esse clamor. Por exemplo, a tua alma geme e clama, sem você abrir a boca, sem você dizer somente uma palavra. O Senhor sabe o que está dentro de você, a sua sinceridade, a sua verdade, e só Ele pode ouvir esse clamor. Eu não consigo ouvir, o apóstolo Ronaldo não ouve, a apóstola Jane não ouve, pastor nenhum ouve esse clamor, homem nenhum ouve esse clamor, mas o Senhor ouve, porque esse clamor sobe até o trono da graça dele, e Ele ouve o teu clamor que está dentro de você. Lembra-se de Ana? Ela ficava ali, orando, e o sacerdote achava que ela estava bêbada, mas ela estava clamando ao Senhor, e ela recebeu a bênção de Deus através do profeta Eli. Então louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se há um clamor dentro de você, um desespero pela presença de Deus, você não precisa nem pronunciar, porque Ele ouve, amém? Porque quando a verdade Ele ouve, faz diferente. Teve um dia que eu estava no banho, me arrumando para ir para o templo. Eu ali, tomando banho, eu pensei, eu não orei, eu não falei. Eu pensei assim, eu queria tanto que Deus fizesse algo diferente hoje. Eu pensei, e fui para a igreja. Deus fez algo sobrenatural, que eu não precisei de pedir. A Bíblia fala, deleita-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleita-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém?
É Deus quem fala isso. Ele é verdadeiro, Ele é puro, Ele é justo, amém? Ele é fiel, Ele não é homem que minta. E se Ele diz na tua palavra, ela se cumpre quando você obedece a sua palavra. Quando você crer na sua palavra e você vive a palavra, ela se cumpre sobre a tua vida. Ela vem como a bomba sobre você, amém? E realmente impulsiona para o sobrenatural. E o milagre começa a acontecer. O milagre começa a acontecer. E você fica até espantado com o que está acontecendo. Mas por que está acontecendo tantas coisas? Por que está acontecendo? Mas você sabe, não precisa indagar, porque é o teu Deus. Ele ouve o teu clamor. Ele está vindo ao seu socorro. Amém? Mesmo que o homem olhe para você e acha que você é um derrotado, que você não vale nada, que você não presta, mas você tem valor para Ele, e Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te abençoa, Ele te faz triunfar, Ele te leva em vitória, para a honra e a glória do nome dEle. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus soberano. Ninguém pode impedir o agir dele na sua vida. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Ninguém pode impedir, ninguém. Mesmo que todos estejam contra. Ninguém pode impedir. Porque quando Deus fala, o mar se abre, o fogo desaparece, as lanças se quebram, porque Ele disse uma palavra. Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. Veja que temos que buscá-lo com lágrimas, com clamor e com intensidade. Quando você busca Ele com intensidade, quando você busca Ele com lágrimas, Ele ouve o seu clamor. Mesmo Jesus sabendo por que Maria estava chorando. Veja bem, versículo 10 a 15 de João 20. Diz assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Mesmo Jesus sabendo por que Maria estava chorando, ele pergunta: por que estás chorando? Ele tem prazer em saber que estão desesperados pela presença dele. Mesmo ele estava morto, mas ela estava desesperada pela presença dele. Muitos poderiam dizer: o que eu vou fazer lá? Ele está morto.
O que me importa se ele está morto? Mas ela o amava tanto, ela estava tão desesperada pela presença dele. Ela falou, não, eu quero pegar o corpo dele, eu quero cuidar dele direitinho, eu quero ungir o corpo dele, porque ele é digno disso, ele fez algo extraordinário na minha vida. Isto é gratidão. Maria tinha gratidão, amém? Amém? Gratidão. E eu digo sempre, quem não tem a linguagem da gratidão não sabe o que é ter felicidade. Porque os ingratos nunca são felizes, mas aquele que tem a linguagem de reconhecimento de gratidão são felizes, são realizados, porque Deus recompensa. Então, ele tem prazer em ver o choro, ele tem prazer em saber que estamos desesperados pela presença dele. Isto o atrai, meu irmão, e ele aparece. Olha o versículo 15 e 16. Olha, quando você o busca com intensidade, ele lhe conhece, lhe chama pelo nome, intensidade na busca por ele o atrai. Ele disse, por que tu me buscas? Por que tu choras? Deixa eu te compartilhar algo. Todos tinham voltado para casa. Ela foi a única que ficou. E aí, ela tocou a fraqueza de Deus. Sabe qual é a fraqueza de Deus? Um coração quebrantado, rendido a Ele. Amém? Isto é a fraqueza de Deus. Veja bem que Ele não suporta um coração quebrantado e apaixonado por Ele. Olha só uma coisa, a morte não conseguiu detê-lo, os demônios não conseguiram detê-lo, a cruz não conseguiu detê-lo, mas um coração apaixonado e rendido a Ele, sim. Veja o versículo 17 que diz assim, e disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Um coração quebrantado e rendido a Ele, fez com que ele se detesse. O cego, Bartimeu, amém? O cego estava à beira do caminho. Uma multidão com Jesus, preste bem atenção, uma multidão. Se você comparar, a Bíblia não fala quantos homens tinham ali. Mas, por exemplo, na primeira partilha dos pães tinha 5.000 homens. Então você vê que não era pouca gente, não é isso? Quando o paralítico de Cafarnaum tiveram que destelhar a casa, porque a casa estava entupida de gente, não conseguia entrar nem pela janela, nem pela porta. Então era uma multidão que acompanhava Jesus. E lá estava aquele cego à beira do caminho. E ele clamando, ele sedento, ele com desespero. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os homens, o discípulo, cala a boca. Cala a boca, você está incomodando o mestre. E ele gritava mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus se deteve por um coração quebrantado. Zaqueu em cima de uma árvore. Um homem repudiado pela sociedade, que ele era. Mas ele cheio de pecado. Mas tinha um negócio. Ele falou, eu quero ver Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Aí eu te digo uma coisa, meu irmão. Vira para o teu irmão do lado e fala, irmão, tem atitude. Fala assim, tem atitude. Mude. Busque. Clame. Zaqueu, um homem repudiado, cheio de pecado. E ele vai. E chegou lá para ver Jesus, disse a escritura que ele era baixinho, né? E ele, rapaz, Jesus estava rodeado de muita gente. Ele falou, rapaz, eu não consigo ver ele. Mas espera aí, eu tenho um jeito. Ele conhecia a estrada de Jericó como a palma da mão dele, né? Porque ele andava aquilo tudo cobrando imposto. E ele foi à frente da multidão. Interessante que a Bíblia fala que era uma figueira brava. E ele chega e olha aquela figueira e fala, rapaz, não perdeu tempo. Ele vai subir, escalou aquela figueira, sendo a sede dele, a fome de ver Jesus era tão grande, que ele não se importou com o status dele, com a posição dele. Deus não está preocupado com o seu status, meu irmão. Deus não está preocupado com a tua posição. Deus não está preocupado com o cargo que você ocupa. Deus está querendo o teu coração quebrantado e rendido a Ele. Vazio. O teu coração, quando é vazio, Ele vem e enche o teu coração. Quando
nós somos nada, quando nós entendemos que nós nada somos, quando nós estamos com um pau oco, aí o Senhor vem assim que Ele gosta. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, Ele não se manifesta, porque a honra e a glória é dele, amém? A honra e a glória é dele, Ele não divide a honra e a glória dele com ninguém, a honra e a glória é dele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele. E Zaqueu então, em cima daquela árvore está lá, ele devia estar ali pensando, será que ele vai parar para me ver? A sociedade toda me rejeita, eles não querem nem olhar para mim, e ele está lá. Imagina a expectativa de Zaqueu. E o coração dele. De repente, quando ele viu Jesus vindo, aí aumentou. Quase deu um ataque cardíaco. Né? Aí quando Jesus chega, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus está falando para você, hoje eu quero fazer parte da tua família, eu quero fazer um milagre na tua casa, amém? Mas eu tenho que ter um lugar primeiro, você tem que ter sede, você tem que ter busca, você tem que ter fome da presença dEle, da presença manifesta dEle. Então veja bem que ali, aquela mulher, com o seu choro, ela atraiu a presença do Senhor. E você precisa ser discípulo, como eu já antecipei. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Mas por quê? Não aos discípulos. Porque os discípulos estavam longe. Amém? Os discípulos estavam longe. Eles não passaram a noite ali. Eles não foram de madrugada ali. Então ele não estava muito importando, valorizando a presença dele, mesmo ele estando morto. Mas Maria Madalena não, ela foi de madrugada para lá, ela ficou lá, clamando, chorando, perguntando, e Jesus então manifestou-se a ela. Eu quero dizer que Jesus, depois que falou com Maria Madalena, ela mandou dar um recado aos seus discípulos, então ele se apresenta aos seus discípulos, ele não apresentou-se à multidão. Veja bem, ele quer se manifestar a você. Amém? Existe uma lei no mundo espiritual que só o coração de um discípulo atrai a presença de Jesus. Você tem que ter um coração de discípulo para atrair a presença manifesta de Deus. Como é o coração de discípulo? Coração de discípulo é um coração abnegado, que renuncia ao seu egoísmo. Coração de servir, que é quebrantado, que tem um coração ensinável, que se arrepende rapidamente. Veja que interessante, eu estava conversando com um pastor esta semana, uma situação que aconteceu na igreja dele, de uma outra denominação, e ele falou para mim, ele tem 75 anos, coitadinho, e ele falou para mim assim, pastor Jonadir, a pessoa saiu daqui, mas falando tanto de mim, e é um espírito terrível. Um pastor que ele tinha 18 anos com ele, pastor. Ele falava, olha, eu tenho esse pastor como meu filho. E ele chegava até a comentar, ele poderá ser o meu substituto. Esse pastor rachou com ele. Levou 50% da igreja embora. Eu falei para ele, pastor, Deus é justo. Deus não está no erro. Sabe o que eu falo, meu irmão? Tu quer ver o milagre na tua vida? Anda com Deus. Faça a vontade de Deus. Tenha um coração puro. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração perdoador. Tenha um coração generoso. Amém? E você vai ver os milagres acontecendo. É isto que faz o milagre acontecer. Isso é que atrai a presença de Deus. E eu sempre digo o seguinte, você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser um líder, pode ser um crente que busca, meu irmão, mas se você agir de uma maneira errada, seja com quem for,
Deus não vai estar do teu lado. Porque Deus é Deus de verdade. Deus não está ao lado de coisas erradas. Então não deixa esse espírito maligno entrar na tua mente. Amém? Seja fiel. Amém? Seja fiel. E eu falei para esse pastor, pastor, isso não vai dar certo. A gente já sabe o final dessa história. E ele falou para mim assim: pastor Jonedir, ele tem 75 anos. Eu tenho erros. Porque nós erramos. Mas uma coisa eu te digo, pastor, eu não tenho pecado. Errar nós erramos. Pecado é diferente. Não é verdade? Não é verdade? Por exemplo, eu posso de repente, como apóstolo da igreja, de repente eu trazer uma palavra que eu não deveria trazer. Não é verdade? No momento que não era para eu trazer. Não era o momento oportuno. Eu errei, mas não pequei. Mas cabe depois eu chegar e falar: olha, me perdoe. Deixa eu te falar, uma vez, lá na minha empresa, pode falar aqui, pastor? Fazer a propaganda? A Caxias, a Academia Rojuan, pela graça de Deus e misericórdia, ela é minha, há 30 anos. Começamos do zero, começamos com um espelho na parede, 2 bicicletas ergométricas domésticas usadas. Fomos caminhando, e Deus prosperando e abençoando. Mas então eu tinha... não é feitio meu chamar a atenção de ninguém na presença de ninguém. E eu aprendi uma coisa: você tem que elogiar em público e corrigir em secreto. Né? E eu tinha dado um comando para a secretária da musculação que não podia entrar ninguém para ficar conversando com ninguém lá dentro, porque é perigoso. Porque você está malhando. Né? Chega uma pessoa distraída, vai estar ali, pode pegar uma anilha na pessoa, cair, descapulir, cair no pé, e vai sobrar para mim. Aí eu passava, daqui a pouco tinha gente lá, eu chamava a atenção dela, falei: minha filha, eu já falei com você, não pode. Aí, e foi, um dia ela falou: senhor Jonedir, só me desculpa, mas eu falo que não pode, o professor vai e chama. Eu falei: tá bom. Aí, aquilo foi gerando uma coisa. Aí teve um dia que aconteceu que eu chego, estavam os 3 lá dentro com alguém lá, eu falei com a secretária, cheguei no meu escritório, ela lá no terraço, falei assim: pede os 3 professores de musculação para dar um pulinho aqui, por favor. Eu fiquei com vergonha depois, apóstolo. Eles chegaram, sentaram no banco, rapaz, mas eles abriram um olho desse tamanho assim para mim. Eu falei assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero dizer para vocês, olha só o que eu fiz, apóstolo. Que quem manda aqui ainda sou eu. Eles tatalaram um zoião assim para mim, sabe? Rapaz, mas deu uma bronca neles. E eu fui para casa doente. Falei: meu Deus, não é meu feitio isso. Sabe o que eu fiz no outro dia? Mandei chamar os 3 novamente lá na sala, no meu escritório. Os 3 sentaram, aí deve pensar: vem outra bronca. Eu falei para eles assim: olha, eu quero pedir perdão para vocês. Vocês já trabalham comigo há tanto tempo e sabem que não é meu feitio fazer o que eu fiz. Eu agi errado, me perdoe. Mas só queria que vocês pudessem se acertar. Um desses está lá comigo desde os 17 anos, ele tem 45 anos. Ele tem 2 lojas em Caxias. E ele falou para mim assim: senhor Jonedir, eu só vou embora daqui se o senhor não me quiser, se o senhor me expulsar. Outros têm 16 anos, a maioria tem 20 anos, 15 anos. Até brinco na igreja assim: significa que o patrão vale alguma coisa, né? Para ter empregado antigo assim. Mas então o que eu quero dizer, às vezes nós erramos. Mas às vezes um erro dessa natureza não é pecado. É importante você consertar, ter humildade para consertar. Então a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas a graça dele se manifesta aos humildes. Você que tem que ter um coração de discípulo, se você quer atrair a presença de Deus. Você não tem que ser um da multidão. Porque a multidão não atrai a presença manifesta de Jesus. A multidão só recebeu as bênçãos do Senhor. Mas somente os discípulos receberam a sua manifestação, a sua presença. Então, agora vamos ver
Quais são os resultados da manifestação da presença de Deus? Primeiro, traz paz verdadeira. Deixa eu lhe falar algo. Se você não está tendo paz, é porque falta a presença manifesta de Jesus na sua vida. Você precisa de um milagre. E o milagre vai acontecer se você buscar, se você mudar a sua atitude. A presença manifesta de Jesus é aquela alegria inexplicável. Não é verdade? Você está passando por luta, mas tu está louvando. Quer ver uma coisa? Um exemplo que eu uso muito. Já imaginou Paulo e Silas, lá em Filipos? Atos 16 fala sobre isso. Paulo e Silas eram homens maduros, não eram adolescentes. Mesmo se fosse adolescente, eles iam ficar revoltados, porque eles foram humilhados, eles apanharam em praça pública, não é? Chicotearam, prenderam eles lá na prisão, não é verdade, no calabouço, e era uma coisa horrível, não era essa prisão hoje de 5 estrelas, não é verdade? Era aquela coisa horrível. E o que eles estavam fazendo lá dentro? Depois da surra que eles tomaram, da humilhação que eles tiveram, o que eles estavam fazendo? Louvando a Deus, orando ao Senhor, amém? Eles não estavam reclamando. Isto era a presença manifesta de Jesus na vida deles. Traz uma alegria inexplicável. Então, de repente, aquele carcereiro estava lá fora. Rapaz, não entendo esses caras. Parece louco esses caras. Eles apanharam, aquilo deve estar doendo. Não é verdade? Interessante que aí, você quer um milagre acontecer? 366 dias da tua vida? Desse ano? Não reclame mais. Não reclame mais, glorifique a Deus, creia em Deus, peça a Deus, busque a presença manifesta dEle, porque se Paulo e Silas fossem ali reclamar, se fosse estar lamentando no que havia acontecido injustamente, o milagre não teria acontecido, mas eles foram agente de milagre na vida daquele carcereiro e de toda a família daquele carcereiro, porque o milagre aconteceu, os cárceres se rebentaram, amém? As prisões se desfizeram, e as prisões que estão sobre a sua família, sobre os teus queridos, sobre os filhos pródigos, elas podem se quebrar pela presença de Deus na sua vida. É você não reclamar e você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o milagre acontecer. A sua família vindo para os pés de Jesus e você vai continuar glorificando. Você vai continuar adorando a Ele e exaltando o nome dEle. Veja aqui. Precisamos de dar um verdadeiro propósito para viver. Como eu disse, eu creio que esses 12 dias de clamor que o Espírito Santo direcionou ao apóstolo Ronaldo e à apóstola Jane é para alinhar a sua igreja com os propósitos divinos. É para botar o milagre de Deus, porque tem muita gente que é contra o milagre às vezes, né? Não é verdade? Mas aonde Jesus passava acontecia milagre toda hora, todo dia. Amém? Toda hora, todo dia acontecia milagre. E depois que Jesus foi, quem eram os agentes de milagres? Eram os seus discípulos. E nós somos agentes de milagre da parte de Deus. Amém? Precisamos de dar um verdadeiro propósito. A missão mais nobre da vida. Amém? Ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Resgatar os perdidos para a glória de Deus. E a presença manifesta traz unção e capacitação para você se mover no sobrenatural. Então você vai começar a mover no sobrenatural. Você não vai andar mais pelos seus olhos. Tu não vai andar mais pela sua vontade. Tu vai começar a andar no sobrenatural. Amém? Nada vai te deter. Nada vai te deter. E o teu milagre vai chegar. E o teu milagre vai chegar. E o teu milagre vai chegar. Então receba em nome de Jesus nesta noite, querido. Eu recebo em nome de Jesus
Se o apóstolo Ronaldo me permitir, apóstola Jane, eu quero te convidar em nome de Jesus de Nazaré, que você saia do teu lugar. Se você vem aqui na frente, vamos orar pela sua vida, amém? Para que esse milagre aconteça. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida, que você saia também do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Mas venha na velocidade do carro de fogo, amém? Eu aprendi. Venha na velocidade do carro de fogo. Você venha, vamos consolidar o milagre que você está esperando. Convidar o apóstolo Ronaldo, é o apóstolo desta igreja, a apóstola Jane. Você vem que o apóstolo Ronaldo vai estar orando, amém? E vai consolidar hoje, amém? Esses 12 dias, amém? De clamor pela sua vida, pela sua família. Então agora no final você não pode deixar passar. Não, agora eu quero estar junto, eu quero buscar, eu quero confirmar, eu quero receber o selo agora, o selo da oração do meu apóstolo, para que a bênção chegue em nome de Jesus na minha vida, na minha família, que seja para a glória e para o louvor do nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você necessita. Mesmo assim, Ele quer ouvir a tua voz, clamando a Ele, pedindo a Ele e dizendo para Ele: eu reconheço que Tu, Deus, és o único que pode fazer esta obra na minha vida. Será que você que está aqui, encerrando esta campanha, já recebeu tudo de Deus? Ou você está aqui e compreende que precisa? O milagre é gerado por uma atitude de busca, uma atitude de entrega, pode gerar um milagre no fim desse culto para você. Quantos aqui estão ainda precisando de milagres? Então o que você está fazendo sentado aí? O que você está fazendo sentado aí? Se você ainda precisa de um milagre, o teu lugar é aqui. Eu estou aqui, vou orar por você, mas também estou orando por mim. Eu preciso de muitos milagres. E cada oportunidade que eu tenho e tiver, e terei na presença do Senhor, eu vou me colocar diante dos pés do meu Senhor. Eu vou me lançar próximo à orla dos seus vestidos. E vou, nem que toque na orla dos seus vestidos, eu sei que eu vou gerar um milagre. Não porque eu seja melhor. Se você quiser subir, pode subir aqui no altar. Não que eu seja melhor, mas porque Ele vai ver a minha atitude. Porque Ele diz: quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. A sua atitude hoje pode trazer a você algo que você está esperando há muitos anos. A sua atitude hoje pode mudar o quadro negativo da sua história. Deus não está limitado a tempo. Deus não está limitado a espaços. Como disse o apóstolo João de Cardoso, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Pode subir aqui, jovens. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Para que os outros possam chegar aqui ao altar do Senhor. Vem cá, Rony. Fica aqui perto de mim. Fica aqui, perto de mim e do papai. Pode subir, querido. Amém? Pode subir, irmãs. Para que os outros, todos vocês, cheguem aqui perto do altar. Vamos subir. Quem puder subir, sobe. Fica aqui no altar, ajoelhado no altar. Nós vamos nos ajoelhar na presença do Senhor. Porque assim como você precisa de um milagre, ou de muitos milagres, todos nós precisamos. E Jesus está aqui. Sabe o que Ele diz? Que Ele não faz acepção de pessoas. Isso é muito forte. Você é tão especial para Deus quanto eu sou. Você é tão especial para Deus quanto qualquer um que aqui está. Se você puder e quiser se ajoelhar, você vai se ajoelhar. Se não, você vai continuar em pé. Ainda dá para chegar aqui, ó, à frente. Vai dando, né?
vai pedindo licença, vai passando, né? Vai dando oportunidade para as pessoas chegarem aqui. Amém? Os obreiros podem ajudar, os diáconos, diaconisas, auxiliem. Eu sei que a igreja ainda está um pouquinho apertada, mas em nome de Jesus, Deus vai nos dar a oportunidade de larguecer essa igreja. Em breve nós vamos ter um corredor com muitos pastores para que todos possam passar. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Criador dos céus e da terra, Deus a quem amamos, Deus em quem confiamos, e reconhecemos a Tua divindade, reconhecemos que só o Senhor és Deus, que só o Senhor é santo, que só o Senhor é justo, e que és galardoador para todo aquele que te busca. Nós estamos te buscando, Senhor, com fé, Senhor, com uma fé genuína, com uma fé verdadeira, com uma fé santa, com uma fé pura, diante da Tua presença, porque sabemos, Senhor, que toda boa dádiva vem da mão do Senhor. Senhor, é o Senhor quem diz, Senhor, se nós nos voltarmos para Ti, o Senhor te voltarás para nós. É o Senhor quem diz, Senhor, se nós buscarmos a Tua face, o Senhor se revelará a nós e fará proezas no meio de nós, e fará maravilhas no meio de nós. Sinais, prodígios vão acontecer, porque se o Teu povo se converte, o Senhor sara a terra do Teu povo, meu Pai de glória, Deus eterno. Então, Senhor, tenhas misericórdia de nós. Precisamos de milagres em nossa vida. Precisamos de milagres para a nossa vida espiritual. Precisamos realmente, Senhor, da glória, da devida importância à Tua presença em nossa vida. Buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Precisamos, Senhor, valorizar a Tua presença de forma muito especial. Mais ainda do que o ar que nós respiramos. Porque se respiramos, pois é o Senhor que nos dá o ar, pois é o Senhor que nos dá a vida, pois é o Senhor que nos dá alegria, paz, Senhor. Tu és o nosso baluarte, a nossa rocha, o nosso refúgio. E eu quero Te colocar diante de Ti, a cada um aqui, porque todos são especiais para o Senhor. E todos, Senhor, têm necessidades especiais e precisam de um milagre, Deus, sobrenatural, um milagre, talvez, Senhor, uma resposta, uma cura. Oh Deus, eu não sei, não vou especular, mas Tu sabes, meu Senhor, algo que veio nas Tuas mãos agora, que vai mudar a história dessa pessoa, que vai mudar a história da família dessa pessoa, que vai mudar esse quadro, e vai projetar, Senhor, muita adoração ao Teu nome, muito louvor ao Teu nome, e vai gerar exaltação ao Teu nome, Senhor da glória, porque Tu és o dono do milagre, Tu és o Senhor do milagre, Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje, Tu és o Deus de eternamente, Tu és o Deus que diz, operando eu, quem me impedirá? Tu és aquele que tem nas mãos a bênção para esta pessoa. Tem a bênção da libertação, tem a bênção da cura, tem a bênção da salvação da alma desta pessoa que ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem a bênção para a família, o milagre para a família, restaurar toda a família, restaurar todo o casamento, restaurar a saúde, Deus, da família, as finanças da família, a paz na família, e fazer com que toda a família declare: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tu és, Senhor, Tu és o Deus que nos sonda e nos conhece, Tu és o Deus que vem e nos trata, e nos cura, e nos sara. O Senhor é quem nos diz: eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos sara. Então, se há uma enfermidade aqui,
Ó Deus, que este filho, esta filha está te pedindo um milagre da cura. Eu hoje creio que o Deus que cura está aqui, o Deus que sara está aqui, o Marrafé está aqui para dizer esta enfermidade. Eu te ordeno que saia desse corpo agora e não volte mais. Eu te ordeno que saia desse corpo agora e não volte mais. Porque eu sou o Senhor que sara e cura esta pessoa. Oh Deus, quem poderá vir contra o Senhor e permanecer em pé? Essa dívida que é impossível a ser paga. Mas a tua palavra diz que tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que faz milagres também na vida financeira, e faz com que aquele que não tinha nada passe até mesmo para emprestar, meu Deus da glórias. Tu és o Deus que abre a porta onde ninguém abre, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor abre não é qualquer porta. A porta que o Senhor abre, Deus, é porta gloriosa. Tu és o Deus que liberta, que dá ordem aos demônios, e eles têm que te obedecer, e eles têm que se colocar diante dos teus pés, e eles têm que sair, ir embora e não voltar mais, porque o teu Espírito Santo vai habitar nessa vida. É onde o teu Espírito Santo habita, os demônios, o diabo não pode mais habitar, meu Deus da glória. Tu és o Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus do impossível, que diz que ao que crê, verá a tua glória. Tu és aquele que pega, ó Deus, um servo, uma serva caída, um servo caído, e o levanta, e restaura, e volta a usá-lo poderosamente na tua presença. Tu és o Deus que faz, ó Deus, com que aqueles que não acreditam mais passem a acreditar, porque a tua glória, a tua Shekinah, a tua presença começa a ser manifesta. É onde a tua presença começa a ser manifesta, até os incrédulos começam a crer, até os ateus começam a acreditar, porque não pode argumentar contra a manifestação da presença de Deus. Tu és o Deus que está neste lugar, o Deus desta igreja, o Deus deste povo, o meu Deus, o Deus da apóstola Jane, o Deus do apóstolo Jonedi, o Deus daquele que te clama agora, que não está prostrado diante de uma imagem, que não está prostrado diante de uma vela, que não está prostrado diante de uma pedra, diante do homem, mas está prostrado diante do Deus que diz que tem ouvidos e ouvem, que tem bocas e fala, que tem olhos e vê, que tem mãos e apalpa, que tem pés e anda, e declara por uma palavra a nossa vitória, e a vitória acontece porque a tua palavra não volta vazia. Tu és o Deus desse povo que dia a dia se converte dos seus erros, dos seus pecados, que tem no coração um desejo ardente de andar na tua presença e te agradar, que mesmo em suas fraquezas se conhecem que são fracos, mas buscam a força no Senhor. Tu és o Deus que ainda está com a tua misericórdia sobre essa terra, e és poderoso para mudar esta nação, esse país, transformar esse município, esse estado, esse bairro, e converter famílias. Tu és o Deus que tem nas mãos a chave para abrir as portas dos milagres. Eu posso contemplar inúmeras portas abertas, e anjos subindo e descendo e trazendo muitas bolsas, e nessas bolsas os milagres para cada uma família, para cada uma pessoa que está aqui agora clamando, meu Deus da glória. Pai querido, tu és o Deus que confunde o sábio, confunde, ó Deus, os homens, os médicos, os advogados, os juízes. Ó Deus, tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Queremos a tua presença, não abrimos mão da tua presença, porque a tua presença, Senhor, és conosco. Tu mesmo disseste a Paulo, que por 3 vezes orou para que tu tirasse dele o espinho. A minha graça te basta.
porque eu te aperfeiçoo em tuas fraquezas. A tua presença é o melhor para nós, Senhor. Porque se a tua presença é conosco, as demais coisas nos serão acrescentadas, meu Pai. E hoje eu creio que tem crente sendo avivado, e tem crente sendo renovado, e tem gente sendo curada, gente sendo liberta, gente tendo experiência contigo nesse santuário. Eu vejo os céus abertos nesse lugar, e a tua glória se manifestando aqui, meu Deus eterno. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, pela tua palavra que vem para nós, e a tua palavra se cumprirá na vida de todo aquele que a recebeu, e o teu nome será mais uma vez glorificado. Nós te agradecemos por esses 12 dias de clamor, pelas palavras ministradas, pelos homens e mulheres de Deus que ministraram a tua palavra nesse altar, pelos levitas, pelo louvor, pela adoração, pela intercessão, ó Deus, ó Pai, pela presença de cada um, meu Deus, por cada pessoa que participou desta campanha, e certamente vai contar a vitória para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e cremos, Senhor, que serão 366 dias de milagres. Milagres vão acontecer em todas as horas do dia, em tantos lugares, visíveis e invisíveis, serão, ó Deus, enviados a nós, Pai, revelados a nós, presenciados por nós e recebidos para a glória do teu santo nome. Mas eu te peço um maior milagre, que é o milagre da salvação. Que é o milagre da salvação. Eu te peço que o milagre da salvação alcance famílias nessa terra. Alcance agora jovens, Senhor, que estão perdidos e estão amarrados pelos demônios das drogas, dos vícios, meu Senhor da glória. Homens e mulheres sejam agora alcançados pelo milagre da salvação. E que as igrejas do Senhor comecem a encher de vidas. Que as igrejas do Senhor comecem a ficar pequenas de tantas pessoas que vão procurar o Senhor e vão servir ao Senhor na casa do Senhor. Esse é o meu último pedido, a salvação de vidas, a começar pela nossa casa, que eu e a minha casa possamos dizer: nós servimos ao Senhor. Que cada casa aqui declare em alto som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia. Dê um abraço no teu irmão. Está dizendo aqui: eu amo. Dê um abraço ao teu irmão, eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Amém. Escute, nós temos uma jovem aqui que ela veio confirmar hoje a sua entrega para Jesus na nossa célula lá na Jaqueira. Ela está aqui, não está? A Monique está ali, aqui, está aqui. Tem mais alguém aqui entre nós que estava afastado, deseja voltar hoje para Jesus? Levanta a sua mão, ou vem aqui à frente. Ou: apóstolo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Porque se eu quero milagres e eu estou afastado, eu estou distante, então o milagre tem que começar dentro de mim primeiro, na minha vida espiritual, na minha vida com Deus. Eu quero dizer que através de você, Deus vai restaurar a sua família. Através de você, Deus vai restaurar o teu casamento. Através de você, Deus vai restaurar tudo. Você é o canal de Deus. Você é o profeta de Deus, a profeta de Deus. Comece por você. Olha, ninguém, escute isso, preste atenção. Ninguém pode mudar o outro se não for mudado primeiro por Deus. Você quer a mudança de outra pessoa? Deixa Deus mudar você primeiro. Quando você
for mudado pelo Espírito Santo, Deus vai mudar as pessoas que estão ao teu lado. Porque você é um canal de Deus. Então nós vamos